Boa noite a todos. Portanto, a Escola Brasileira de Psicanálise prossegue hoje com a atividade preparatória ao 23º Encontro Brasileiro do Campo Freudiano, Feminino e Familiar, Dizer o Indizível. A atividade iniciou-se dia 2 de março último, no momento em que o Brasil ainda não havia sido atingido pelo vírus em voga, mas já foi, naquele momento, como será hoje, transmitida de forma aberta na internet. Gostaria de ressaltar que a Escola Brasileira de Psicanálise prossegue nos termos que as circunstâncias permitem e talvez exijam, com atividades de ensino e transmissão. Em âmbito nacional, prosseguiremos com essa série em torno do 23º Encontro Brasileiro, que ainda pretendemos, sem termos certeza disso, que se realize em novembro próximo em Salvador. Nossa próxima atividade deverá acontecer com transmissão aberta no canal YouTube da EBP, dia 4 de maio, com Romildo do Rego Barros e Marcos André Vieira. Também as sessões da escola, numa modalidade um pouco diferente de transmissão, uma vez que é necessário inscrever-se nelas previamente, prosseguem com uma série de atividades. Vocês poderão informar-se no site de cada sessão, acionado através do site da Escola Brasileira de Psicanálise. Lembro a todos que o uso circunstancial que fazemos dos meios eletrônicos e digitais não significa que aderimos acriticamente a eles. Vamos utilizá-los para, em seguida, e logo que possível, prescindir deles no corpo a corpo típico de nossa disciplina. No site da escola, vocês encontrarão também uma série extra da publicação eletrônica Correio Express. Nela, discutimos questões que afetam o trabalho analítico, seja em sua prática clínica, seja com reflexões teóricas que se produzem a partir de tão insólitas circunstâncias como as que vivemos nelas. Hoje, ouviremos as intervenções de Gilson Iannini, editor da coleção Obras Incompletas de Freud, da editora Autêntica, e de Sérgio Laia, membro da Escola Brasileira de Psicanálise, da Associação Mundial de Psicanálise, analista da escola, professor do curso de Psicologia da FUMEC. Agradeço muito a disponibilidade de Gilson e de Sérgio para estarem aqui hoje. E passo de imediato a palavra a Gilson Iannini, cuja intervenção se chamará O Infamiliar Generalizado. Gilson. Boa noite a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a chance de estar aqui para falar desse livro que me é tão especial, Das Unheimlich. Gostaria, então, de agradecer a oportunidade que me foi dada pela Escola Brasileira de Psicanálise. Começo com duas pequenas epígrafes de duas escritoras mulheres. É numa casa que a gente se sente só, não do lado de fora, mas dentro. Esse pequeno texto da Marguerite Duras, a gente não podia ter a ideia, há um mês atrás, de o quão agudo ele seria hoje. O texto da Bárbara Cassan, dar-se conta de que não estamos em casa. Em casa, esta é a angústia do sujeito moderno diante do Unheimlich. Essas duas epígrafes, eu acho que elas deveriam ser suficientes para mostrar que essa diretiva clínica que a gente escuta tanto num certo discurso psicológico, né, de que a gente tem que encontrar o nosso verdadeiro eu, o nosso eu interior, essa experiência de quarentena e de isolamento
mostram quanto que ter que conviver com o verdadeiro eu de cada um é insuportável, nos angustia. O texto do Freud vai nos ajudar a entender um pouco isso. Então, meu objetivo é, em primeiro lugar, começar com uma espécie de retorno a Freud, que, partindo da hipótese que o Brasil não fez ainda esse retorno a Freud, muito em função das traduções, apresentar esse texto, o contexto em que ele foi escrito, justificar essa tradução que a gente escolheu, né? E para introduzir o tema do encontro brasileiro sobre o feminino e o infamiliar, eu quero apresentar a hipótese de que faz muita diferença entender o feminino como estranho ou o feminino como infamiliar, né? Vou ver se eu chego nisso. Bom, então, o texto das Unheimlich, que o Freud escreveu em 1919, já tinha esboçado alguma coisa bem antes, mas ele conclui esse texto ao mesmo tempo em que conclui, né, o Além do Princípio de Prazer, 1919. E ao mesmo tempo em que esboça os fundamentos, né, do famoso texto que vai sair em 21, a Psicologia das Massas e Análise do Eu. Isso mostra, por si só, uma imbricação orgânica dentro do pensamento de Freud entre uma vertente clínica, né, além do princípio do prazer, uma vertente política e social, que seria a Psicologia das Massas, e o pensamento estético e literário, das Unheimlich. O contexto de escrita desses textos, eles foram escritos ao final da Primeira Guerra e, coincidentemente ou não, durante a pandemia da gripe espanhola, que vitimou uma das filhas de Freud. Por que esse contexto é importante? Porque é justamente nesse contexto que a morte não pode ser silenciada mais. Ou seja, quando você se depara, né, com a morte como um risco próximo para si mesmo ou para os outros, você se depara com a quantidade de mortos incríveis, né? O Freud, no texto dele sobre a guerra, considerações, né, ele fala dessa relação convencional que nós temos com a morte, que essa relação de não querer saber da morte cai por terra diante de acontecimentos tais como a guerra, tais como a pandemia, etc. A gente pode ler uma sugestão de leitura que eu tenho para o das Unheimlich, que foi escrito ao mesmo tempo em que o Além do Princípio de Prazer, é que a gente possa ler o das Unheimlich como uma espécie de para além do princípio de realidade, especialmente se a gente atentar para o trechozinho que tem ali na passagem entre as partes 2 e 3 do texto, onde ele interroga o estatuto ontológico da ficção. Ou seja, ele faz uma espécie de distinção entre os regimes de verdade da fantasia e da realidade, né? Nas palavras de Freud, ele escreve assim: quando as fronteiras entre a fantasia e a realidade são apagadas, esse é o texto do Freud, ali a gente tem a expressão máxima do Unheimlich. A minha pergunta, então, é se, né, ou em que medida essa distinção, essa fronteira entre fantasia e realidade se sustenta ainda hoje, né? Ou seja, o argumento sobre a experiência generalizada do Unheimlich tem a ver com uma certa ruína dos critérios, né, que permitiam uma distinção clara de fantasia e realidade. Claro que o que eu estou apresentando aqui é uma hipótese preliminar, né? Eu apresentei mais ou menos essas mesmas ideias já no ano passado, algumas vezes, quando do lançamento da tradução da editora Autêntica sobre o infamiliar, mas sem poder imaginar que essa ideia se apresentaria de uma maneira tão aguda dentro das nossas próprias casas, né? Essa impossibilidade de sentir-se em casa. Então, essa hipótese que eu gostaria de apresentar é mais uma tentativa de
submeter à apreciação de vocês. É um trabalho ainda em curso. Então, se a gente pudesse reformular a pergunta de uma outra forma, né, quando Freud fala, né, que a morte é irrepresentável no inconsciente, né, ou que a gente mantém, a gente conserva na vida psíquica dos modernos uma relação muito parecida com a que os primitivos tinham com relação à morte, né? O antigo, ele permanece oculto sob uma fina camada. Essa camada rui, essa camada que nos separa de uma relação convencional com a morte, ela simplesmente rui numa situação como essa que nós estamos vivendo. Reformulando a pergunta de uma outra maneira, a pulsão de morte ainda opera silenciosamente, né? Então, antes de falar sobre a generalização contemporânea do Unheimlich, eu gostaria de retomar o texto de Freud e especialmente a questão da tradução. Vocês sabem, foi o texto do Freud que recebeu as traduções mais heterogêneas. Se a gente pegar em francês, a gente tem pelo menos 3 traduções, todas corretas, né? Então, aqui a questão não é de correto ou incorreto, não é isso que está em jogo, mas a gente tem uma tradução que é o inquietante familiar, a gente tem a inquietante estranheza e a gente tem o inquietante. Se a gente pegar em espanhol, a gente tem os equivalentes a o sinistro ou o ominoso. Se a gente pegar em italiano, a gente tem o equivalente de o perturbador, né? Se pegarmos em português, a gente tinha a tradução da Standard do estranho, né, que é feita diretamente do inglês, né? Aliás, a tradução em inglês é muito boa, a palavra uncanny parece que é uma tradução que é muito feliz. A gente tem em português também a tradução por o inquietante, uma tradução muito bonita, muito correta, mas a gente propôs uma palavra que talvez expresse com mais precisão, né, o que o Freud entende por das Unheimlich, que seria o infamiliar. Eu vou tentar, então, justificar um pouco essa escolha, explicitar um pouco o que está em jogo. Essa palavra, Unheimlich, ela aparece como uma palavra intraduzível, ou seja, o sintoma da pluralidade das línguas é basicamente do intraduzível. Então, o intraduzível não é aquilo que não pode ser traduzido. Não é porque uma língua é mais rica, mais verdadeira do que outra língua, que ela tem uma ontologia mais precisa para designar as coisas. O intraduzível não é isso. O intraduzível é a ideia de que aquilo não cessa de não se traduzir. A fórmula que a Bárbara Cassin toma, né, inspirada em Lacan, do impossível, e aplica isso à teoria e à prática da tradução. Então, se Unheimlich é uma palavra intraduzível, ao mesmo tempo isso mostra que o muro entre as línguas não é intransponível, mas ele exige uma espécie de forçamento, uma espécie de forçagem. Então, o infamiliar, ele não é exatamente o resultado da tradução fiel do Das Unheimlich, mas, ao contrário, ele é a marca da impossibilidade da tradução perfeita, né? Se a gente discutir um pouquinho a semântica e a morfologia da palavra Unheimlich, nos ajudaria, né, começar, em primeiro lugar, com a palavra Heimlich. O Unheimlich é a negação de Heimlich. E, para a gente entender isso, um esqueminha que compara o alemão e o inglês, eu acho que pode nos ajudar muito. Então, se a gente pensar o Heim em oposição ao Haus em alemão, equivale aproximadamente à oposição entre home e house em inglês. Então, o Heim equivale a home, que é mais ou menos o nosso lar em português, e o house equivale ao house, que é mais ou menos casa em português. O termo Heimlich, ele deriva desse termo Heim, que é
que significa lar, que significa, né, não a casa enquanto o lugar físico, as paredes, as portas, os quartos, etc., os cômodos, mas o lar, ou seja, ali onde a gente se sente bem. Freud vai mostrar, e esse ponto é fundamental, que o próprio termo Heimlich, não está falando ainda do Unheimlich, nós estamos falando do Heimlich, ou seja, aquilo que a gente traduziria de bom grado por familiar. O termo familiar, dentro da própria língua, implica uma série de acepções como o íntimo, né? A gente tem um deslizamento para o significante familiar, para o significante íntimo, e rapidamente para o secreto, para o escondido. Ou seja, dentro da própria casa, que você, por se sentir na sua Heimlichkeit, né? Você se sentir em casa, que você tira a roupa, que você senta no sofá e joga o tênis em qualquer lugar. Isso é se sentir Heimlich. Você é tão familiar àquela casa que você pode chegar lá e abrir a geladeira. Isso vai ficar bem claro. Assim, né? Para falar de animais domésticos, a gente fala que são animais Heimlich. Para a gente falar das partes íntimas do corpo, as pudenda, a gente fala das partes Heimlich. Mas vocês percebem, então, que aquilo que é familiar, aquilo que é íntimo, rapidamente se transforma no secreto, no oculto, no escondido. Então, essas acepções da casa, do confortável, do familiar, elas rapidamente se revestem ao seu oposto, e isso não é ainda o Heimlich, isso ainda é o Heimlich. Então, o ponto que muitas vezes escapa quando a gente faz uma leitura rápida do Freud, é que o Freud está mostrando que o Heimlich, ele próprio é uma palavra antitética. Ele próprio é uma palavra ambígua. Ele se desenvolve, né, em direção à ambiguidade. A história da palavra Heimlich em alemão é uma história que encaminha em direção à ambiguidade, e não o contrário. Então, quando a gente acrescenta ainda a essa palavra que já é ambígua, que já é antitética, a negação un, né? Então vira Heimlich, a gente redobra, né, o caráter antitético que essa palavra já tinha. Nesse ponto, eu vou me permitir recorrer a um texto um pouco anterior do Freud, de 1910, que é sobre o sentido antitético das palavras primitivas, né, que é uma espécie de resenha de um artigo do linguista Karl Abel, né, que serve a Freud como uma espécie de confirmação linguística da hipótese psicanalítica, que foi levantada já desde a interpretação dos sonhos, de que o inconsciente não conhece nem a oposição, nem a contradição. Né? Mas agora, em 19, no Das Unheimlich, essa palavra Heimlich, ela se desenvolve em direção à ambiguidade. Então, é o sentido inverso. Né? No texto sobre o sentido antitético das palavras primitivas, elas começavam, vamos dizer, ambíguas, e a história da língua era uma história de desambiguação, vamos dizer assim. O que o Freud está mostrando agora, com o Heimlich, com o infamiliar, é que la langue não está na origem, ao contrário, mas está no curso do desenvolvimento, do processo da palavra em direção ao real da língua, o resultado. Freud vai propor que o un, esse prefixo de negação un, ele seria a marca do recalcamento, tese que depois ele vai desenvolver lá no texto sobre a negação, né, e vai universalizar essa tese, vai generalizar essa tese, né, o un como a marca do recalcamento. Então, tanto o termo Unheimlich quanto o termo unbewusst, né, eles, morfologicamente, é interessante a gente traduzir como o inconsciente ou infamiliar, porque a gente mantém essa mesma estrutura
Então, se a gente puder dizer isso lacanianamente, o Unheimlich é a marca impressa do não todo na língua. Isso tudo para preparar o terreno para mostrar que o Unheimlich não é o estranho. O Unheimlich não é o estranho. O estranho tem uma palavra em alemão que traduz perfeitamente o estranho, que é o Fremde. Eu gostaria de passar aqui a estrutura do texto do Freud, na economia de sua composição, né? A primeira coisa que salta aos olhos de quem lê o texto é que ele é dividido em 3 partes, mas há uma inversão que nem sempre a gente nota. Aquela primeira parte, que é uma análise da palavra Unheimlich, né? E a segunda parte, que é a análise dos processos, as situações, as coisas, as pessoas Unheimlich, então os exemplos, né? Isso não coincide com a ordem de descoberta do Freud. Freud diz, a certa altura do texto, né, que ele está expondo assim para fins de clareza. Então, tem uma inversão da ordem da exposição em relação à ordem da descoberta. Primeiro, ele trabalhou as situações, os processos, as pessoas, as vivências Unheimlich. E depois ele fez a análise da palavra Unheimlich. Mas na hora de construir o texto, Freud é um grande ensaísta, ele achou que estilisticamente ficaria mais interessante inverter. Então, estou concluindo essa primeira parte. Unheimlich é uma palavra-conceito. Ele utiliza isso numa palavra só. Não dá para separar o conceito e o que ele designa, como se eu tivesse um referente exterior, né, independente de sua nomeação. Tem um caráter performativo aqui, né? Para entender isso bem, eu vou me permitir fazer uma pequena digressão sobre o que é um conceito. Né? Um conceito a gente pode definir a partir de duas perspectivas básicas. Uma definição intencional com S e uma definição extensional. Vamos pegar o exemplo de um gás nobre. Uma definição intencional de gás nobre, a gente vai falar que é um gás inodoro, incolor, atômico de baixa reatividade, etc. Se você pegar a extensão, né, do conceito de gás nobre, a gente vai dizer que o gás nobre é o hélio, neônio, xenônio, etc. Definição intencional, a gente define o que o conceito é, as propriedades intrínsecas dele. Numa definição extensional, a gente dá exemplos, né, de casos em que esse conceito ocorre. Bom, Freud faz as duas tarefas. A primeira parte do texto é uma definição intencional de Unheimlich. A segunda parte do texto, quando ele entra com o homem da areia, né, é uma definição extensional. Ele está tratando ali as coisas, os processos, as impressões, as pessoas em que ocorre, então, o Unheimlich. Bom, passando para a segunda parte, então, da exposição, para entrar diretamente no tema da generalização do infamiliar, a gente tem 2 caminhos fundamentais para tratar esse tema. Tem mais de 2, mas eu vou tratar de 2 aqui. Em primeiro lugar, um muito interessante, que é um texto instigante do Jean-Luc Nancy, né, em que ele vai dizer que o que era Unheimlich para Freud e seus contemporâneos, exemplos, assim, o autômato que ganha vida, vocês podem ver nos vídeos aí atrás que estão passando no segundo plano, são montagens, né, de teatro, de cinema, de animação, sobre o conto O Homem da Areia, que motivou todo esse texto. Né? Então, o que era Unheimlich para Freud, para o Jentz, para o Hoffmann, etc., é, por exemplo, um autômato que ganha vida, a boneca Olímpia, né? Ou um vivo, uma pessoa, um ser vivo, que vive como se fosse um autômato. Né? Então, esses são temas recorrentes, Frankenstein, na literatura do século XIX, aparece muito esse tipo de coisa. Esse autômato que ganha vida, ele hoje é
banal, é trivial, não assusta mais ninguém. Ou seja, o que é que o Jean-Luc Nancy vai dizer? Que a linha tênue, né, contemporânea, entre o real e o virtual, aparece, por exemplo, na nanotecnologia, o transplante de órgãos. Você pode ter um corpo estranho, um órgão estranho, né, de outra pessoa, funcionando dentro do seu próprio corpo. Né? Essas coisas todas, né, redesenhariam a partilha do Heimlich e do Unheimlich que Freud tinha feito, é o argumento dele. E nesse sentido, então, a gente teria uma experiência generalizada do infamiliar. Né? Então, por exemplo, ele vai falar que a onipotência contemporânea não é nem divina nem humana, mas um processo autônomo, transhumano. Né? Essa construção vai fazer com que o filósofo Nancy, né, conclua que não existe mais, então, a Heimlichkeit, né, humana, esse lugar onde a gente se sente à vontade, esse lugar que a gente se sente em casa, isso não existe mais. Embora essa leitura dele me pareça muito instigante, não é exatamente essa via que eu gostaria de tomar. Por que não? Porque o próprio Freud faz um deslocamento importante em relação ao conto do Hoffmann. Né? Os leitores do Hoffmann, em geral, localizavam o efeito infamiliar, o efeito Unheimlich, na boneca Olímpia. Né? Ela que seria o personagem responsável por esse efeito. Né? Porque ela é uma boneca, um autômato, mas que parece que tem vida. Né? O Freud vai dizer, não, o que é um Heimlich no conto, no sentido psicanalítico do termo, não é um autômato que ganha vida. O que é um Heimlich é o homem da areia. Na sua releitura do conto do Hoffmann, é o pai dividido que aparece ali, né, como o centro, né, da experiência do Unheimlich. Então vão aparecer esses temas da morte, do olhar, essa discussão toda que talvez seja a mais interessante, mais analítica. Qual que é a chave para a gente entender isso? Trata-se então da gente investigar qual que é o estatuto ontológico, que é o que o Freud vai fazer na terceira parte do ensaio, qual que é o estatuto ontológico da fantasia e da realidade. Eu acho que é preciso a gente levar absolutamente a sério quando Freud diz que a própria psicanálise se tornou um Heimlich. Isso é uma frase, eu acho que é um programa político de como é que, vamos dizer, sobre a sobrevivência da própria psicanálise, que ela não pode perder esse caráter, um Heimlich, esse caráter infamiliar. Isso já está presente quando Freud reconta o conto, ele conta de uma maneira infiel, absolutamente infiel. Quem leu o conto do Hoffmann, na edição da Autêntica, tem lá uma tradução, aliás, belíssima, do Romero Freitas, com um grande texto que ele escreveu sobre o Hoffmann, muito interessante, acho que um dos pontos altos dessa edição da Autêntica, né, quando Freud reconta o conto, ele trai o Hoffmann, né, ele é infiel ao Hoffmann. Ou seja, ele estabelece relações causais que o autor recusava. Quando Freud estabelece que os personagens Coppola e Coppelius são a mesma pessoa, quando ele coloca ali, então, o pai cindido, né, quando ele sugere, então, que a fantasia do poeta não é livre. Isso é uma grande crítica à concepção romântica do papel do poeta na sociedade. Né? Ou seja, não há um lugar de fala neutro. Né? O poeta não escolhe ficar dos dois lados, do lugar da fantasia e do lugar da realidade. Como se ele tivesse uma espécie de passaporte, de green card, de laissez-passer, né? Pudesse transitar livremente entre esses domínios. O poeta, ele próprio, está submetido à fantasia.
né? É isso que o Freud está propondo ali, né? Então, o Freud faz com Hoffmann a mesma operação que o Hoffmann fez com o personagem dele, que é um poeta, que é o Nathanael, né? O Hoffmann não salva o poeta, né? Ao mesmo tempo em que os mecânicos burgueses não percebem que Olímpia é um autômato, né? Mesmo se eles, um minuto antes, a descrevem como um cadáver rígido, mas eles não percebem que ela é um autômato. Parecem que é uma mulher fria, né? Mas Hoffmann, né? Ele também é impiedoso, não apenas reiterando essa crítica romântica à burguesia, que era incapaz de perceber as coisas, mas o Hoffmann também é impiedoso com Nathanael, com o poeta, com uma suprema ironia, né? Ele mostra lá que se a noiva viva, né, do Nathanael, do nosso personagem, né, ela morria de tédio com os poemas, né, que o namorado lia, né? O que o poeta faz? Ele troca para uma boneca sem vida, né, que o escuta perfeitamente, sem bocejar. É a escuta perfeita que o namorado encontra, né? Ela não fica fazendo como a Clara fazia, que a Clara escutava os poemas dele e quase dormia, brincava com o cachorro, fazia qualquer outra coisa. Liebst du mich, Olympia? Liebst du mich so? Então, Freud faz com Hoffmann a mesma coisa. Ele mostra que a fantasia poética oculta uma fantasia real, né? Então, é um Freud iluminista explicando o romântico, né? Então, acho que com esses elementos dá para concluir essa exposição. A psicanálise infamiliar, uma psicanálise para o século XXI, uma psicanálise extemporânea, para usar um termo do Agamben, né? É aquela que, ao mesmo tempo, afirma que a verdade tem estrutura de ficção, mas não dilui, né, o real, né, numa espécie de infinitização das narrativas, né? Tem um real aí que impede que qualquer coisa seja dita. Se é verdade que nenhum discurso se passa do semblant, né? Mas isso não equivale a reduzir o real, né, às narrativas, né? Pois o risco de uma perspectiva assim é justamente isso que a gente vive hoje com muita clareza, com muita tristeza, né? Que é uma espécie de instrumentalização perversa das ficções, que aparece claramente no discurso da pós-verdade, né? A Terra plana, o comunismo que foi promovido por Wall Street, o jejum que cura a pandemia, né? Essas pós-verdades instrumentalizadas, ou seja, um discurso que há 50 anos, né? Por exemplo, se a gente pensar em Cortázar, na literatura fantástica, se a gente pensar nessa imbricação de fantasia e realidade, se a gente pensar no trabalho de desconstrução que vários autores fizeram da epistemologia, da ciência, dos discursos, né? O Foucault, Latour e vários outros desses autores, né? De alguma forma, esse discurso que destronou a ciência, que destronou a razão, que de alguma maneira pluralizou as narrativas, né? De alguma forma, ele é instrumentalizado de uma maneira perversa, né, na política contemporânea. Para concluir, então, eu gostaria de retomar o último ponto, que é essa ideia que Heimlich não é o estranho, né? Por quê? Porque o estranho, ele é apenas estranho. O estranho é outra coisa, né? Quando Freud propõe Heimlich, no contexto do pós-guerra, isso é fundamental. Ele mostra que o estrangeiro, o inimigo, ele habita em nós, ele habita em mim, no meu íntimo.
É por esse motivo que o Lacan mostra que aquilo que nos angustia não é o estranho, mas justamente o familiar. É justamente aquilo que é muito próximo, né? E é por isso que ele vai formular toda essa ideia de estimidade, né? Então, vamos dizer assim que a estimidade é o correlato lacaniano do infamiliar, né? O estimo não é apenas o contrário do íntimo, mais ou menos como o exterior é o contrário do interior. Não é isso. O estimo, se a gente pegar o dicionário de latim do Gaffiot, por exemplo, de 1932, é uma palavra que existe em latim, estimus, né? O estimus é aquilo que é situado na extremidade, mas, ao mesmo tempo, é aquilo que é desdenhado, desprezado, né? Então, a psicanálise opera com esse resto da ciência, tese do Lacan, mas também com o resto da estética e da política, tese do Freud, na primeira página do texto do Infamiliar, né? O Heimlich é aquilo que a estética não quis tratar, né? Então, ele dá alguns exemplos, né, muito interessantes. Por exemplo, ele vai falar que nem todo objeto inanimado que ganha vida é um Heimlich. O exemplo é o soldadinho de chumbo, né? É um objeto inanimado que ganha vida e a gente não assusta, né? Ou nem toda pessoa morta que ressuscita é infamiliar, Branca de Neve, né? E ele vai dando vários exemplos assim muito interessantes para distinguir, por exemplo, o estranho e o infamiliar, né? Mas o Freud vai falar ainda, e esse é o último ponto, que é mais fácil a gente encontrar, então, um Heimlich, um infamiliar, na ficção do que na nossa experiência, do que nas nossas vivências, né? A pergunta, então, é: quando a ficção invade maciçamente a realidade, uma espécie de, podia pensar aqui na forclusão generalizada, né? Não é uma espécie de generalização do infamiliar que se impõe como um corolário disso, né? Ou seja, quando o comum, aquilo que é compartilhado socialmente, parece que se perdeu, né? Porque em todo e qualquer objeto de partilha social sensível, parece que há um excesso não simbolizado, inscrito. A gente está diante de um estado de anomia, de indeterminação, de fragmentação das identidades. Que consequências que isso tudo tem para esse contexto atual que nós estamos vivendo agora, essa espécie de regime de retorno à casa, né? Se não é possível a gente se sentir em casa, né? E se de repente a gente está lançado dentro de casa, né? Welcome, Coppelius. Welcome. Em geral, no discurso mais comum de muitas escolas psicológicas, a gente pensa que a gente se cansa dos personagens sociais, às vezes inautênticos, que a gente acaba assumindo quando a gente está em lugares sociais heterogêneos. Você está na escola, você é um, está no trabalho, você é outra pessoa, na família, você é outra pessoa, você permite certas identidades, né? Então, a gente não é a gente mesmo. Então, a ideia era mais ou menos, nesse discurso psicológico, de que o importante é a gente encontrar o verdadeiro eu interior, né? Então, a gente tem que retornar ao que nós somos verdadeiramente. Ora, o que essa experiência de viver em casa o tempo todo mostra é que quando a gente é obrigado a ser a gente mesmo, a ser nós mesmos, né, o tempo todo, 24 horas por dia, isso é insuportável para si mesmo, insuportável para os outros. Bom, eu acho que eu já ultrapassei o tempo que eu tinha. Talvez na hora da discussão a gente possa retomar um pouco, porque acabou que não deu tempo de eu falar, e depois a gente volta nisso, o ponto fundamental, que seria o que significa e tipo de consequência que tem se a gente pensar o feminino como estranho, o feminino como infamiliar.
Bom, agradeço a chance de estar aqui. Espero que a gente possa ter uma boa discussão. Obrigado.